Existe uma procura muito recente, e, na verdade não tão recente assim, mas que tem se intensificado mais recentemente por sistemas de gestão relacionadas a compliance, né, relacionadas a questões de integridade nas organizações. Como outras famílias da norma ISO, a família 37 é uma das que veio como uma resposta a eventos ocorridos no mundo empresarial, no mundo dos negócios e na sociedade como um todo. Isso se deve, né, a questões relacionadas a fraudes, a questões de integridade, a grandes casos e escândalos de corrupção. A ISO, ela é uma organização que acaba trazendo orientações para a resposta a essas situações através das normas de gestão e das certificações que são relacionadas a essas normas. Então, para isso, né, a ISO criou, alguns anos atrás, lá na época 2016, né, na versão internacional, em 2017 aqui no Brasil, a família 37, né, representada principalmente pela ISO 37001, que trata da gestão anti-suborno, e, mais recentemente, da ISO 37301, que é uma norma que trata de gestão de compliance. Essas duas normas acabam sendo um combo, né? Fazendo uma combinação aí das empresas que querem demonstrar conformidade e preocupação com determinados riscos relacionados tipicamente à integridade. Essas normas são diferentes, né? A 37001 e a 37301, apesar de fazerem parte da mesma família, a família das normas de governança corporativa, elas têm funções e têm intenções diferentes e ainda mais recentemente, na versão mais nova da 37001, essa diferença ficou ainda mais clara. Então vamos lá, né? A ISO 37001 é uma norma que vai ajudar organizações que querem demonstrar preocupação e demonstrar ações de combate à corrupção de uma maneira efetiva, né? Porque ela trata da gestão anti-suborno, né? Suborno, como sabemos, é uma das diversas formas de corrupção, uma das diversas formas de quebra de integridade das organizações, e está relacionada com a obtenção, né, ou oferecimento de vantagem indevida em troca de algum benefício. Então oferecer uma propina para ganhar um contrato com uma grande empresa, oferecer vantagens, por exemplo, de contratar parentes, né, de um possível cliente também, com a intenção de obter uma vantagem contratual futuramente, levar parceiros para viagens luxuosas que não têm relação com o trabalho efetivamente, como forma de beneficiar essas pessoas, né, uma forma diferente, né? Lembra que a definição é de vantagem indevida, não é necessariamente dinheiro que caracteriza o suborno, mas organizações que têm o interesse de demonstrar para a sociedade que ela reconhece esse risco, se preocupa com ele e toma ações para evitar que esse determinado risco se manifeste em situações, elas podem procurar a ISO 37001 para ajudá-las nessa busca, né, nessa orientação e, claro, né, como finalidade última, obter a certificação na 37001 para mostrar à sociedade uma evidência dessa preocupação. Já a 37301, ela trata de compliance de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais genérica, que dá à organização que vai implementar a norma a liberdade de escolher qual é o escopo de compliance que ela pretende adotar. Compliance, né, a definição é um anglicismo, né, um termo do inglês, que está relacionado com conformidade. Então, uma empresa que quer demonstrar conformidade com um conjunto de requisitos pode adotar a 37301 como norma de referência para essa finalidade. Qual é esse conjunto de requisitos? A empresa que vai escolher. Existe um requisito dentro da 37301 que obriga a organização que está interessada em trabalhar e operar de acordo com essa norma e, portanto, também se certificar de acordo com ela, de escolher quais são as obrigações de compliance que ela tem. Que obrigações podem ser? Tipicamente estão relacionadas à legislação ou relacionadas à gestão de requisitos de partes interessadas. Então, é muito comum que organizações escolham, por exemplo, leis tributárias para utilizarem como escopo da gestão de compliance. Então, ela vai ter um compliance tributário.
Outras empresas estão preocupadas com a legislação ou os requisitos relacionados à área trabalhista. Então, elas podem adotar um compliance trabalhista. Então, o que vai fazer parte dos requisitos de compliance dessa organização? Normas e leis, acordos sindicais, acordos com trabalhadores, ou seja, tudo aquilo que está associado a essa esfera trabalhista. Ela pode escolher um compliance ambiental, um compliance ocupacional, ou seja, a empresa tem liberdade para determinar esse escopo. Né? Isso, por um lado, é uma grande vantagem, ter essa liberdade, porque ela pode escolher o caminho que ela quer seguir de acordo com a 37301, mas, por outro lado, também exige muito cuidado, porque uma má definição de escopo pode tornar esse sistema de gestão amplo demais e aí difícil de controlar também. Então, essas duas normas, né, voltando para a comparação entre elas, uma delas, a 37.001, trata do combate à corrupção, efetivamente, mais precisamente o suborno, e a norma de compliance, a 37.301, trata do atendimento a obrigações. Ela é uma norma mais de gestão, enquanto que a 37.001 é uma norma de combate, é uma norma de controles efetivos, controles financeiros, não financeiros, relacionados à integridade. Embora muitas empresas utilizem a 37.301 para certificar o seu sistema de gestão de integridade, por exemplo, o seu programa de integridade ou as suas atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e coisas do tipo, normalmente, né, a 37.001 poderia ser mais indicada para esse caso, justamente porque ela tem essas características mais de combate à corrupção e menos de gestão. Né? Gestão acaba sendo uma coisa mais administrativa e um cuidado mais relacionado, de fato, à administração da empresa do que à prevenção do risco efetivamente. Então é importante que a empresa tenha bastante lucidez na hora de escolher qual das duas, ou se vão utilizar em conjunto, se vai ter uma combinação das duas normas para a certificação do seu sistema de gestão de compliance. A que tipo de empresa pode interessar ter um sistema de gestão de compliance e antissuborno implementado? Normalmente empresas que têm um risco maior desse tipo de ocorrência. Então, empresas que têm grande contato com o setor público, né, que realizam e participam de licitações e que, portanto, como se sabe, né, é um cenário de negociações e de licitações que pode ser mais frágil, né, do ponto de vista da obtenção ou do oferecimento de suborno e outros tipos de vantagem. Então, empresas que têm muita relação com o órgão público normalmente tem também um risco maior de integridade e, portanto, implementar essas normas dá uma resposta melhor à sociedade. Empresas que têm do ramo financeiro, empresas fintechs, né, que têm também muito tráfego de dinheiro, que lidam com o dinheiro dos outros, né, fundos de pensão, administradoras de fundo de pensão, grandes empresas que tratam com dinheiro no varejo, né? Empresas varejistas que lidam com vendas direto ao consumidor, também pela quantidade de tráfego de dinheiro e, portanto, também das suas grandes negociações com grandes fornecedores, também podem ter interesse em demonstrar à sociedade que elas se preocupam com esse tipo de risco. Empresas que precisam prestar contas a grandes corporações, né? Por exemplo, no Brasil, empresas locais, mas que fazem parte de um grande conglomerado internacional, também normalmente se beneficiam de ter um sistema de gestão certificado de compliance, porque aos olhos do estrangeiro, né, o Brasil, não há como dizer diferente, né? O Brasil ele é um país de risco, ele é enxergado como um local de risco, dadas os diversos exemplos que nós tivemos no passado aí de escândalo de corrupção, tanto das empresas privadas quanto da relação que essas empresas têm com o poder público. O investidor externo ele acaba enxergando o Brasil como um país de risco e, portanto, acaba exigindo ou tornando necessária essa contrapartida, a adoção de medidas que vão gerenciar melhor o recurso que ele está colocando aqui no Brasil. Então, tipicamente, né, como sempre, né, como outras normas e como outras empresas, né, sempre a escolha da norma ou da orientação que vai direcionar o sistema de gestão de uma organização está relacionada ao risco maior que aquela empresa tem. E, obviamente, né, ela precisa entender que a certificação vai trazer benefício para o negócio na medida em que esses riscos são controlados e a reputação se torna melhor,
O grau de investimento dessas organizações acaba também se tornando mais interessante para quem vai trazer dinheiro para aportar nessas organizações. Tudo isso faz parte do caldo aí de ingredientes que levam uma empresa a escolher uma dessas normas, né? Uma das normas da família 37, a família de normas de governança corporativa. É isso.